Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, graças a Deus. Hoje é sexta-feira. Sextou. É a nova expressão, né, atual agora, né, mais popular. Sextou, e as pessoas ficam felicíssimas porque sextou, quer dizer, chegou a sexta-feira. Olha, eu sou do contra, eu discordo, porque para mim todo dia é dia de felicidade. Não fico feliz porque chegou a sexta-feira, mas entendo, compreendo, sei que muitas pessoas elas gostam da sexta-feira porque adentra o final de semana, tranquilidade, mais diversão, menos responsabilidade, menos comprometimento no campo profissional, enfim. O happy hour no final do dia de sexta, entendo tudo isso, entendo. Mas não fico, eu em particular, não fico na dependência de uma sexta-feira para ficar feliz. Para mim, todos os dias é dia de felicidade, pois é oportunidade, como falei ontem no programa, oportunidade concedida por Deus para novas experiências serem vividas. Então, mas tudo bem, vamos lá. Hoje é sexta-feira. E na sexta-feira nós vamos ouvir aqui o nosso amigo Dom Carlos Ramires. Olha o tema do programa de hoje. Olha bem o tema do programa de hoje. 2021, o Brasil começa a se tornar um líder mundial. Olha, este espírito, Dom Carlos Ramires, vem nos falando disso há mais de 10 anos. Se eu não estou aqui exagerando, digo a você, há mais de 10 anos, esse espírito vem dizendo, olha, para 2021 o Brasil começa o seu papel de líder mundial. Seria uma loucura? Eu acredito sim. Olha, se fôssemos falar que a França deixaria de ser essa potência que já foi, como cultura, berço da cultura, se fôssemos falar isso quando a França era esse berço, ninguém iria acreditar, não é? Ninguém iria acreditar. Já pensou naquela época de Roma, se dissesse, Roma vai deixar de ser essa potência mundial? Não é? Os romanos dominavam o mundo, enfim. Cada período da humanidade tem aquele país que é responsável por criar uma estrutura. Hoje nós temos aí como líder mundial os Estados Unidos, né? Que se torna referência em progresso, em prosperidade, em conquista. Mas o Brasil vai ser líder mundial não como potência bélica, mas como uma potência de amor, de solidariedade, de compaixão. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Inclusive, nós temos um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu acredito nisso. Há um planejamento espiritual para isso. E este espírito, Dom Carlos Ramires, vai nos falar sobre isso. 2021 está aí, batendo as portas. Então, muitas coisas vão acontecer para que o Brasil tome a sua postura, tome o seu papel, comece a tomar o seu papel perante o mundo. Mas, bom, daqui a pouco nós ouviremos Dom Carlos Ramires. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa oração. Vamos orar a Deus? Vamos lá? Como sempre fazemos aqui no programa Madrugada com Deus, a oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força.
Quero hoje olhar o mundo, Senhor, com os olhos cheios de amor. Eu quero ser paciente, quero ser compreensivo e prudente. Quero, Senhor, ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia, mas também guarda a minha língua de toda maldade, para que só de bênçãos possa se preencher a minha alma. Que eu possa ser tão bom e tão alegre, que todas as pessoas que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, vamos lá, vamos aprender com quem muito tem a nos ensinar. Nós vamos passar a palavra então a Dom Carlos Ramires, que vem nos falando sobre 2021. Tá aí, 2021 tá batendo a porta. O Brasil começa a se tornar um líder mundial. E aí ele vai explicar como é a liderança do Brasil perante as outras pátrias. Graças a Deus. De volta? Não. Nunca saímos daqui. Sempre presentes. Sempre trabalhando. Sempre preservando as raízes de toda a confiança que foi trazido para entregar a cada um dos deles essa mesma energia, essa mesma vibração, para ajudá-los nos caminhos que irão seguir. De tudo que se enfrentou e que se enfrenta, nós não viramos as costas a ninguém, mas muitos viraram as costas com medo. Muitos se acovardaram. Muitos demonstraram o que são e a fé que não tinham. Por isso que ficaram longe. Nós sempre estivemos presentes. Nunca tivemos medo, nem quando encarnados. Nunca tivemos medo de pandemias, de doenças, de guerras, de maldições, de magias. Quem tem Deus no coração está imantado com um campo de proteção que nenhum mal na terra consegue vencer. É a fé que cada um pratica. Diante das horas difíceis, como eu disse, as horas difíceis é que se demonstra a fé. Alguns debandaram com medo. Cada um arrumou uma desculpa qualquer. Medo de morrer. Medo de morrer. Medo de viver. Medo de viver. O que é a vida senão uma transição constante? O que são as provas senão o conhecimento que cada um coloca em prática na vida? Tem fé? De verdade. Aqui não existe medo. Nunca existiu. Com tudo o que falaram, fizeram, nós avisamos a todos para se prepararem para esses dias. Assim como avisamos a todos que o Brasil iria crescer. Desde 2017 viemos avisando que a partir de 2021
o Brasil começaria a se tornar um líder mundial. As trevas não querem que isso aconteça. As trevas não querem, que querem manter o povo escravizado. Mas à frente de tudo e de todos está um planejamento crístico que homem algum, treva alguma, é capaz de impedir. Mas vocês estão preparados para esse crescimento que o Brasil irá ter? Vocês estão preparados? Ou vocês vão ficar reclamando sempre de falta de sorte? Que as coisas não dão certo. Quando as coisas não dão certo é porque você não está devidamente preparado para alcançar o sonho que você quer viver. Quando você está pronto, você dá um passo pequeno de cada vez, mas você dá. Você não desiste pelas dificuldades. Você se melhora pelas suas qualidades. Quem acredita na vida, luta pela vida, trabalha pela vida e vence pela vida. Querem muito falar conosco? Sempre estivemos presentes ajudando cada um de vocês. Cada um dos que estão aí, espalhados pelo mundo, não importa o país em que esteja vivendo, nós somos gitanos, nós somos do mundo. Nós somos do mundo. Quando eu disse que nós somos as estrelas, nós somos o sol, a lua, nós somos o vento, nós somos a chuva, nós somos as aves, somos as flores, somos a terra. E sempre dizendo, nós somos vocês. E somos. Porque sempre estivemos presentes. Mesmo aqueles que disseram, eu não acredito mais, porque não recebi isso, não recebi aquilo. Se prepare para receber. Se prepare para ter. Para que a sua vida mude e você acerte. Não reclame de nada. Mas se prepare. E muitos não estão preparados para essa mudança que vai acontecer do Brasil para o mundo. Do povo brasileiro ao mundo. De vocês que vão mostrar suas qualidades, a sua alegria. O Brasil tem uma grande lição. Eu não nasci no Brasil. Eu não sou um brasileiro de nascimento. Mas sou um brasileiro agora. Porque Nossa Senhora nos trouxe essa casa, junto com o Dr. Schultz, a desenvolver essa alegria, a sorte, a família e tudo o que cada um necessita para encontrar. Nós somos o que somos. Nós temos fé. Não temos medo de pandemia, de doença, nem de morte. Nem de morte. Nós viajamos pelo mundo para testemunhar a nossa fé. A fé é a inteligência de Deus em você. Isso é fé. A capacidade de Deus em você. Não chore pelos mortos. Não chore pelos mortos. Os mortos já foram acolhidos. Se perdoe. Se falhou, se perdoe. Tem alguns chorando por causa do desencarne de um de outro. Estão bem, acolhidos. Mas, e você? O que você fez, o que você faz para mudar? Nós somos ciganos. Nós somos gitanos. Nós somos o que somos. Quer mudar a vida? Está pronto para mudar? Nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar. Mas só se você permitir. Nós não vamos ficar implorando para ajudar ninguém, não. Se você quiser, nós ajudamos. Se não quiser,
o tempo se encarregará de você um dia pedir ajuda a alguém. Nós ficaremos pela terra mais um tempo, até concluir um trabalho que dissemos que iríamos fazer. Depois, reencarnaremos. Já viemos avisando alguns, mas diante do compromisso que nós vamos cumprir. E vamos cumprir. Até lá, estaremos todos aqui. E não pensa que serão só Dom Carlos que irá reencarnar, não. Os gitanos todos irão nascer e virão para o Brasil e vão se incorporar aos familiares de vocês lá na frente. Lá na frente. É um planejamento, sem medo. Sem medo. Muitas graças. Obrigado, Dom Carlos Ramírez, obrigado, muito obrigado por todas as mensagens, por todo o apoio, todo o empenho em trabalhar esta espiritualidade deste país que tem essa grande missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós sabemos que todas as correntes coordenadas pelo próprio Cristo Jesus unem-se em prol da humanidade. Não é em prol de um país apenas, de um povo apenas, não. É em prol da humanidade. Então, nós temos a convicção da responsabilidade que o país chamado Brasil tem perante o mundo. Essa pátria, essa terra, ela é fértil. Ela tem muito a germinar, muito a contribuir. Muito, sim, sem dúvida, a dar para a humanidade. Poxa, todas as regiões do país, ela é produtiva. E é o que Dom Carlos Ramírez vem nos explicando. Chegou a hora do Brasil. Mas quem é o Brasil, se não os próprios brasileiros? Não é? Não, o Brasil não é simplesmente terra. O Brasil, ele é feito de povo, de solidariedade, de compaixão, de religiosidade, de fé. Este é o diferencial de nossa pátria. E eu sou brasileiro, eu amo o Brasil. E como brasileiro eu tenho que, eu também tenho que dar a minha contribuição. Procurar fazer o que é de melhor. Olha, para que o Brasil se torne líder, todos os brasileiros têm que liderar. Liderar o quê? Liderar é fazer o seu melhor. É se superar naquilo que se compromete a fazer. É que no seu profissional você tem que ser melhor. Você tem que ser um bom profissional, um bom trabalhador. Para quê? Para que esse país possa liderar. Façamos a nossa parte, não é mesmo? Vamos agora à leitura dos 4 evangelhos. Paulo de Moraes, é contigo, meu irmão. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 9, versículos 13 a 41. Os fariseus interrogam o cego. Jesus revela-se ao cego. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado? Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles.
De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vo-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Número 341. Os versículos 13 a 34 não precisam de comentários. Confrontai esses fatos com os que ocorrem presentemente. Quando os fariseus dizem ao cego: dá glória a Deus, tais palavras indicam a fórmula de que usavam os judeus sempre que de alguém queriam o juramento de dizer a verdade. Número 342.
Quanto aos versículos 35 a 41, nenhuma explicação se faz necessária para a inteligência destes versículos, segundo o Espírito, salvo com relação às palavras que Jesus dirigiu ao que se curara da cegueira, quando se prosternou diante dele, e com relação à resposta que deu aos fariseus. Jesus viera exercer um juízo, no sentido de ter vindo esclarecer os homens acerca do caminho que deviam seguir e pregar-lhes a moral pura, que é o código que lhes cabe consultar para se absolverem ou condenarem, no foro íntimo de suas consciências, mediante exame sério e completo de seus pensamentos, palavras e atos. A fim de que, disse Jesus, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Estas palavras guardam um sentido todo espiritual. Referem-se à cegueira moral, não à cegueira física, material, e, segundo o pensamento do Mestre, se aplicam a todos os tempos, pois que cumpre ao homem esforçar-se por adquirir a vista espiritual, procurando compreender e pôr em prática a moral pura que ele trouxe ao mundo, seus ensinos e exemplos. Elas encerravam, antes de tudo, uma aplicação especial aos que eram testemunhas da sua missão terrena e também tem uma especial aplicação aos que na época atual são testemunhas da nova revelação, da revelação do Espírito da Verdade por ele predita e prometida, da revelação que agora vos é dada. Quanto àqueles que assistiam à sua missão terrena, o ato que Jesus praticara, restituindo a vista corporal ao cego de nascença, simbolizava o ato que viera a realizar, desempenhando a sua missão e praticando todas as obras que praticou, destinadas a causar impressão em homens materiais, a fim de lhes restituir a vista espiritual, de os curar da cegueira moral, por meio da doutrina que pregava, de seus ensinamentos e exemplos. Dizendo, a fim de que os que não veem, vejam, aludia a todos os que se achavam privados da vista material, aos quais ele a restituía, e que, recobrando-a, lhe reconheciam a missão, percebiam a luz espiritual que lhes vinha clarear a inteligência e o coração. Aludia igualmente aos que, conquanto desfrutassem da vista corporal, estavam atacados de cegueira moral, mas que, presenciando os fatos por ele operados, admitindo-os, lhe reconheciam a missão e divisavam a luz espiritual que os vinha curar da cegueira de que padeciam, dizendo, a fim de que os que veem se tornem cegos, aludia aos que, vendo os fatos que ele produzia, não os queriam admitir, nem lhe reconheciam a missão. Esses se afastavam da luz e mergulhavam nas trevas por nada saberem distinguir na luz. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Programa Madrugada com Deus, sempre ao teu lado, trazendo a contribuição para que você, como sendo brasileiro, torne-se sempre líder, fazendo o seu melhor. Seja sempre ativo, não fique
na passividade, procura sempre realizar. Peça, como disse Jesus, recebereis. Busque e alcançarás. Bata a porta e ela se abrirá. Esses são os ensinamentos de Cristo Jesus que praticamos aqui, dentro da casa de Maria. Pedimos, buscamos e alcançamos. É o que desejamos para você. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.